Olá pessoal, estou com a minha Bíblia em mãos e eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre esse livro maravilhoso. No livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, ele começa falando das genealogias até chegar no nascimento, ministério e a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Este livro também fala das promessas da sua segunda vinda e da própria vinda dele em glória e majestade, isto em Mateus 24 e 25. Mas no capítulo 4 de Mateus, ali fala sobre a tentação de Jesus e algumas lições importantes podemos tirar. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão e a Bíblia fala que quando Jesus saiu das águas, o céu se abriu e o Espírito de Deus desceu em forma corpórea como uma pomba. E diz que veio uma grande voz do céu dizendo: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em seguida, Jesus foi para o deserto a fim de orar, estar se fortalecendo em oração para a sua sangrenta missão neste mundo, em prol da minha e da sua salvação. E a Bíblia fala que ele passou 40 dias jejuando, orando ali, em consagração a Deus. E no final destes dias, quem apareceu? O tentador, o próprio Satanás em pessoa, apareceu para tentar Jesus a cometer pecado. Interessante que a frase que veio do céu foi: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Na tentação de Jesus, Satanás tentou fazer com que ele descresse da palavra de Deus. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Tanto que a primeira tentação dele, ele vem com as palavras insinuosas, tentando colocar dúvida na mente de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele tentou colocar em dúvida a frase do próprio Deus: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Tal frase ainda não estava escrita em nenhum livro sagrado, nem tampouco na palavra de Deus. Mas Jesus usa as Escrituras, também falando que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, citando o livro de Deuteronômio, no capítulo 8 e no versículo 3. Quando Satanás percebe que Jesus usa a Bíblia, ele também usa a Bíblia. A descrição em Mateus 4 segue dizendo que Satanás levou Jesus para o pináculo do templo, obviamente o templo de Jerusalém, e falou para ele: Atira-te abaixo, porque está escrito. E cita também os Salmos 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus novamente o rebate, dizendo: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus, citando também Deuteronômio. A grande questão que fica, a grande pergunta que fica: quem estava com a verdade? De um lado, Jesus usa a palavra de Deus para rebater as tentações de Satanás, mas do outro lado, Satanás também usa a palavra de Deus para tentar induzir Jesus a cometer pecado. Quem estava com a razão? Jesus ou o diabo? Obviamente que rapidamente você vai dizer: é claro que Jesus estava com a razão, e eu também direi, porque de fato ele estava. Mas por que Jesus estava com a razão, estava certo, se ele estava usando a Bíblia, porque ele estava usando a Bíblia, e por que Satanás estava errado, se ele também estava usando a Bíblia? Eu não quero me deter profundamente sobre isso, mas nós sabemos que existem alguns métodos de interpretação bíblica. Eu vou citar aqui rapidamente alguns deles. Não se pode tirar um texto do seu contexto para criar um pretexto em cima daquele texto. Uma outra regra que está presente em toda a Bíblia:
não pode nem tirar nada do texto e nem acrescentar. Perceba que na frase de Deus, no batismo de Jesus, este é o meu filho amado em quem me compraz, era uma afirmação positiva. Na primeira frase insinuosa de Satanás tentando a Cristo, ele acrescenta se tu és o filho de Deus. Deus falou, este é meu filho amado. Satanás falou, se tu és o filho de Deus, acrescentando aí um se e induzindo Cristo a desconfiar da palavra de Deus. É assim que Satanás usa. Mas tira Jesus de cena, tira Satanás de cena, coloca duas igrejas. Uma igreja usa a Bíblia e diz, é pecado o uso de bebidas alcoólicas e usa a Bíblia. Outra igreja, um outro pregador, um outro pastor, usa a Bíblia e diz que não é pecado fazer uso de bebidas alcoólicas. Quem está com razão? De um lado, um pregador usa a Bíblia, uma igreja usa a Bíblia e diz que quem morre, morre mesmo. E acabou, fica inconscientemente. Outra igreja, outro pregador, com a mesma Bíblia diz, não, a pessoa não morre, o que morre é o corpo, a alma vai para o lugar X, para o lugar Y, e etc. Quem está com a razão? De um outro lado, você pega uma pessoa que diz que o dia do Senhor é o sábado, e usa a Bíblia. Do outro lado, uma outra pessoa, uma outra igreja, um outro pregador, usa a Bíblia e diz, não, Senhor, o dia do Senhor é o domingo, ou dia nenhum. Poderia eu citar aqui vários e vários exemplos, mas vou me deter apenas neste por questão de tempo. Quem está com a razão? O que acontece com a pessoa quando morre? Muitas pessoas dizem, quando a pessoa morre, ela vai lá para o seio de Abraão e usa a Bíblia. Outras dizem, ela vai para o inferno se for mal. Se for uma pessoa não tão mal, alguns creem que vai para um estado intermediário, ali fica purgando a alma daquela pessoa até ela ser inserida no paraíso. Outras dizem, não, morreu, vai direto para o céu e assim por diante. A pergunta é, a alma morre? E com base em todo esse contexto que eu falei, eu gostaria de meditar com você. Pega uma igreja, a igreja diz, não, a alma é imortal, a alma não morre, a alma é eterna. Outra igreja, ela fala, não, a alma é mortal, ela morre e fica inconscientemente. E ambas usam a Bíblia. Quem está com a verdade? Eu tenho visto aqui, inclusive, na plataforma aqui onde estamos, onde você está assistindo esse vídeo, muitos debates relacionados a isso. Muitas pessoas, usando a Bíblia, usam argumentos dizendo doutrina tal é de igreja tal e não bíblica. E usa-se vários argumentos. Do outro lado, aqueles que defendem outras doutrinas contrárias, que usam a Bíblia, são taxados também de estarem defendendo ideias que não têm apoio bíblico. Então, nesse contexto, fica difícil de saber quem realmente está com a verdade. Porque se você estiver conversando com um ateu, ele simplesmente ataca a Bíblia, ataca a religião, não acredita em nada de Bíblia, é muito fácil você conseguir não acreditar nas conversas se você é um cristão genuíno. Mas se você pega dois cristãos que usam a Bíblia, professam crer em Cristo, professam pregar o Evangelho, com ideias tão conflitantes, então aí já não é tão simples assim. Mas neste ponto eu gostaria de meditar com você. A alma, ela é mortal, ela morre, ou ela é imortal? Com base na tentação de Jesus, onde Jesus usa a Bíblia, e Satanás também do outro lado usa a Bíblia, e você aí crê que Jesus está certo, eu também creio, mas por que se ambos usaram a Bíblia? Então eu vou lançar essa pergunta. A alma, ela é mortal ou ela é imortal? A grande maioria das religiões do mundo, elas creem
que o ser humano tem uma alma imaterial e imortal. É uma filosofia muito forte na cultura grega, greco-romana, inclusive cultura tal que influenciou o mundo ocidental como um todo, e inclusive as religiões até supostamente cristãs. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Primeiramente, para saber se uma alma morre ou não, nós precisamos saber o que é uma alma. E quando Deus criou o ser humano, a Bíblia fala em Gênesis 2,7: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Interessante que o texto fala que o homem passou a ser alma vivente e não a ter alma vivente. São dois verbos totalmente diferentes. O verbo ser e o verbo ter. Pense comigo. Eu sou uma pessoa. Eu sou um carro. É totalmente diferente. Por exemplo, eu tenho uma bicicleta. Eu sou uma bicicleta. É totalmente diferente. A Bíblia não fala que o homem tem uma alma. A Bíblia fala que o homem é uma alma. E olha só o que Deus falou, o que o próprio Deus falou. Esta é a palavra de Deus. Aqui em Gênesis, no capítulo 2, no mesmo capítulo 2, no versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, versículo 16, de toda a árvore do jardim comerás livremente, versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus falou, Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser, não a ter, uma alma vivente. Deus falou para o homem, para essa alma viva: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. No capítulo 3, a serpente, que era o animal mais sagaz, mais belo que existia de todas as criaturas, com exceção do homem, que Deus criou, Satanás a usa como um médium para tentar Eva a cair em pecado e também posteriormente induzir o seu esposo Adão. E é interessante o argumento que ele usa. Ele pega a palavra de Deus, a frase que Deus falou, certamente morrerás. E aqui no versículo 4 ele agora faz um acréscimo a essa frase. Então a serpente, e nós sabemos em Apocalipse 12:9, que a antiga serpente lá do Éden é o diabo e Satanás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás. Então ele segue o argumento dele, e nós sabemos que infelizmente a mulher caiu em pecado. Então Deus falou: certamente morrerás. Essa é a palavra de Deus. A alma que pecar, certamente morrerás. E Satanás falou: certamente, a mesma frase, um acréscimo, não, aí termina a frase, morrerás. Eu pergunto, quem estava com a razão? Deus ou o diabo? Deus fala que a alma morre. A alma que pecar, essa morrerá. Satanás fala: não, a alma não morre. E nós sabemos que dessa mentira que Satanás inventou no Éden, hoje existem várias doutrinas espiritualistas que creem em uma alma imaterial existente fora do corpo. Mesmo na cultura egípcia antiga, mesmo que eles crescem em uma alma imaterial, eles não criam que essa alma conseguia subsistir sem um corpo físico. Mesmo essa teoria não sendo certa, à luz da palavra de Deus, mas eles tinham essa crença que a alma não subsistia ou sobrevivia fora de um corpo. Mas, ironicamente, muitos cristãos creem na frase deturpada da serpente
de que a alma não morre, sendo que a palavra de Deus fala em todas as escrituras, Antigo e Novo Testamento, que a alma, ela morre sim, a alma que pecar, essa morrerá. Na oração de Balaão, ele falou que eu não morra, que a minha alma morra a morte dos justos, logo a alma morre. Um texto que é usado em Mateus 10, que Jesus fala que não tema aquele que mata o corpo, mas depois não pode fazer coisa alguma. Tema, porém, aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma no inferno. As pessoas usam esse texto para dizer que a alma não morre, sendo que o texto é claro, nítido, categórico em dizer que a alma morre. Em Ezequiel, capítulo 18, em toda a narrativa fala que a alma que pecar, essa morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Mas muitas pessoas, usando a Bíblia de forma distorcida, ensinam que a alma não morre. Você crê em quem? Quem está certo? Deus, que falou que a alma morre sim, e nós sabemos que todos os dias centenas, milhares de pessoas morrem, porque almas somos nós não temos uma alma dentro de nós. A alma é composta pelo corpo físico feito do pó da terra e o Espírito de Deus, ou Nefesh, o fôlego de Deus. Quando nós morremos, o corpo, a alma morre, volta ao pó, e o Espírito, o fôlego que Deus nos deu, volta para Ele, porque um dia ressuscitaremos com esse mesmo fôlego. Não creia em pregadores que, embora usando a Bíblia, embora bem com dicção perfeita, ensina contrária à frase original de Deus e presente em todas as Escrituras, que realmente a alma, ela morre sim.